Olá, uma ótima noite para você. 6h03, está no ar o Câmara Informa desta quarta-feira, ao vivo aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. No programa de hoje nós vamos falar sobre as demolições das casas para o prolongamento da 4ª Avenida. Vamos falar também sobre a posse dos novos membros do Conselho da Cidade aqui de Balneário Camboriú, sobre uma palestra que visa conscientizar os jovens sobre o bullying e direto do plenário, claro, as informações com a nossa repórter Gabriele Ravasco, tudo isso nessa edição do Câmara Informa. Lembrando que hoje nós temos sessão ordinária a partir das 6h30, né? Logo em seguida aqui ao Câmara Informa, esta primeira sessão do mês. Nós não tivemos sessão na noite de ontem, porque, de acordo com o regimento interno, né, são 8 sessões por mês e as 8 sessões já haviam sido realizadas até na quarta-feira passada, por isso nós não tivemos ontem sessão ordinária aqui na Câmara. Bom, vamos ao plenário já conversar com a Gabriele Ravasco para a gente saber dos projetos que estão na pauta de hoje, né, para votação e também para deliberação. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Ariel. Boa noite para você que está em casa e acompanha o Câmara Informa desta quarta-feira. Daqui a pouquinho, às 6h30, como você já disse, tem a primeira sessão ordinária do mês de junho. Estão em pauta de hoje 6 projetos de lei, além de 10 requerimentos e 7 indicações. Vamos dar uma olhadinha, então, na pauta para saber quais são os projetos de lei da noite? O primeiro projeto de lei desta noite é o 35 de 2016, de autoria do prefeito Edson Renato Dias. Este projeto está para conhecimento e aprova a deliberação do Conselho Municipal da cidade, o Concidade BC, referente à construção e ao estudo do impacto de vizinhança do supermercado MESC. O segundo projeto de lei desta noite é o 44 de 2016, de autoria também do prefeito Edson Renato Dias. Este projeto está para conhecimento referente à desapropriação em que as partes são o município de Balneário Camboriú e a empresa imobiliária Ipuã. O terceiro projeto de lei desta noite é o 54 de 2016, também de autoria do prefeito Edson Renato Dias, e está para conhecimento. Este projeto institui no município de Balneário Camboriú o incentivo por desempenho de metas aos servidores públicos municipais de saúde da equipe do Centro de Especialidades Odontológicas, que aderirem ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Saúde Bucal. O quarto projeto de lei desta noite é o 21 de 2016, de autoria do vereador Assinil Medeiros. Este projeto está para votação e dá denominação a bem público, para denominar o Centro Comunitário do bairro Estaleiro. O quinto projeto de lei desta noite é o 57 de 2016, de autoria do prefeito Edson Renato Dias. Este projeto está para votação e altera o dispositivo da lei municipal para autorizar o município a conceder mensalmente Bolsa Moradia e auxílio alimentação aos médicos do programa Mais Médicos que venham trabalhar em Balneário Camboriú. O sexto projeto de lei desta noite é o 58 de 2016, também de autoria do prefeito, entra para votação e dispõe sobre a concessão de bolsas para residentes especializandos na área de serviço do SUS, o pagamento de gratificação. Portanto, Ariel, são estes 6 projetos de lei desta noite, 3 estão para conhecimento e 3 para votação. E daqui a pouquinho a gente volta aqui do plenário com outras informações e entrevistas. Tá certo, então. Obrigado, Gabriele. Bom, continuam as demolições das casas para o prolongamento da 4ª Avenida aqui em Balneário Camboriú. Confira. Foi iniciado na manhã de terça-feira mais uma etapa do processo de demolição de imóveis desapropriados na 4ª Avenida. Assim que concluída esta fase, começarão os trabalhos de implantação e prolongamento da via, com previsão de início para o dia 20 de junho. Segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, as demolições seguem em ritmo intenso para que em menos de um mês as obras de prolongamento sejam iniciadas. A obra vai beneficiar principalmente os moradores dos bairros Municípios, Vila Real e Jardim Yacht Club. A etapa de negociações para desapropriações já foi concluída. Tá, então é uma obra super importante aqui para a nossa cidade, porque vai dar maior fluidez no trânsito ali da 4ª Avenida principal, né? Via aqui de Balneário Camboriú, uma das principais vias, principalmente para quem precisa ir para esses 3 bairros que nós falamos aí na matéria, né? Que é o bairro dos Municípios, o bairro Vila Real e também para quem precisa ir para a região sul da cidade.
Bom, a Câmara de Vereadores realizou na última semana uma reunião sobre o calçadão da Avenida Central, que contou com a participação de comerciantes, moradores, representantes da Prefeitura e vereadores para discutir soluções referente à ocupação, hoje desordenada, do espaço com mesas e cadeiras dos estabelecimentos comerciais. Esta é a terceira reunião sobre o assunto realizada aqui na Câmara de Vereadores. Os comerciantes da região vão encaminhar para a Secretaria de Planejamento uma lista com as suas necessidades relacionadas à organização e revitalização do espaço para que sejam contempladas em um projeto para o calçadão a ser feito a partir de um estudo de conceito que foi apresentado na reunião na semana passada. O projeto, então, será levado a uma audiência pública com o Ministério Público, que já está agendada para o dia 29 deste mês. Bom, e agora a gente muda de assunto, né? Vamos falar sobre violência contra a mulher. Vamos voltar ao plenário, então, para conversar com a repórter Gabriele Ravaz, que está com o vereador Claudinho Maciel e também com o Walter. Gabriele, com você. É isso mesmo, Ariel. O vereador Claudinho Maciel trouxe o convidado dele, que vai usar a tribuna daqui a pouquinho na sessão para falar sobre violência contra criança e adolescente, né? Primeiro, então, a gente vai conversar com o vereador para ele contar para a gente a importância de trazer essas pessoas para falar desses assuntos tão importantes aqui na sessão. Boa noite, vereador. Boa noite, Gabriela. De fato, o tema violência é uma questão que tem ganhado muita abrangência, né? Cada vez mais se discute isso, que é a relação familiar, né? Por muitos e muitos anos, as mulheres foram vítimas de violência. Eu, no meu primeiro mandato, propus um projeto de lei que criou o Serviço de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Até então havia uma estigma muito forte, né? A mulher tinha constrangimento até mesmo de fazer a denúncia. Não se tinham delegacias de mulheres disponíveis, né, com profissionais que pudessem dar um atendimento de maneira que a mulher se sentisse à vontade de fazer a denúncia, né? E a violência não se restringe no seio, né, ou entre o homem e a mulher, mas abrange também crianças e adolescentes que cada vez mais têm entrado nesse assunto e demonstrado que educar não é com a agressão que se faz, né? Educar é com diálogo, é com a participação familiar, é com a conversa franca de pais, né, de padrastos, daqueles que assumem as responsabilidades, e, portanto, esse tema, então, tem que estar vivo, né, cada vez mais na sociedade. Por isso, convidamos o professor Walter, né, que tem um trabalho belíssimo junto à Univale e que vem falar para nós hoje um pouco sobre esse assunto, né, levar essas informações, a dimensão desse problema e fazer com que as pessoas realmente estejam atentas contra a violência doméstica. Tá certo, vereadora. Ariel, vou perguntar então para o professor Walter, ele é professor de Direito, para ele poder explicar para a gente o que ele vai falar na tribuna logo mais, se ele puder adiantar alguma coisa para a gente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu quero informar que o tema violência contra criança e adolescente é um tema bastante recorrente e está com dados ainda muito tímidos nos órgãos oficiais, mas a gente vem percebendo que a cada ano esses dados eles vêm crescendo de uma forma bastante assustadora. E, na verdade, a questão do enfrentamento à violência praticada contra criança e adolescente, ela passa exatamente por um trabalho mais articulado do poder público com a sociedade civil organizada e com as instituições que trabalham de forma direta ou indiretamente com a criança e adolescente. Nós já trabalhamos em Balneário Camboriú desde 2011 com a temática violência praticada contra criança e adolescente. E o maior problema que nós enfrentamos na atualidade é exatamente sair da relação do silêncio e fazer com que esses dados sejam noticiados e apresentados para que o próprio poder público, através do Legislativo, do Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, possam então articular políticas preventivas e repressivas para o enfrentamento na questão. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista. Ariel, tanto violência contra a mulher quanto violência contra criança e adolescente são temas aí que precisam ser bem debatidos, porque são ocorrências que todos os dias são registradas aí em praticamente todas as cidades. Com certeza, e principalmente incentivar essas pessoas a registrar, né? Porque no caso das mulheres e no caso de crianças e adolescentes também, principalmente,
aquelas crianças que são violentadas por padrastos, né? Nós vimos hoje o caso da justiça que denunciou, né, aquele casal, a mãe de uma menina de 12 anos, que ela e o padrasto, a menina havia sido violentada pelo padrasto, a mãe e ele assassinaram essa adolescente de 12 anos e hoje foi denunciada então pelo Ministério Público. Obrigado ao professor Walter, né, professor de Direito da Univale, também ao vereador Claudir Maciel. A Gabi já retorna do plenário. Bom, foram empossados na segunda-feira os novos conselheiros da cidade para o triênio 2016-2019. Na ocasião, também os delegados e suplentes da revisão do plano diretor receberam moção de congratulação. Confira. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores. Foram empossados membros de movimentos sociais, sindicatos, entidades empresariais, organizações não governamentais e representantes da administração municipal. O Conselho da Cidade é um dos mais atuantes e tem extrema importância. É um órgão de colegiado que visa debater e acompanhar as políticas públicas relacionadas ao espaço urbano com foco na melhoria da qualidade de vida dos moradores. Na ocasião, os delegados e suplentes da revisão do plano diretor também receberam uma moção de congratulação. Tá então, né, esse evento que foi realizado aqui no plenário da Câmara de Vereadores na última segunda-feira. Bom, o presidente da Câmara aqui de Balneário Camboriú, o vereador Nilson Probst, do PMDB, protocolou ontem um requerimento ao prefeito Edson Renato Dias, solicitando informações sobre quem são os prestadores de serviços do Hospital Municipal Ruth Cardoso e também do Pronto Atendimento da Barra, assim como os seus serviços, o número de profissionais de cada um, indicando as suas especialidades, os valores pagos pela prefeitura e se o edital vem sendo cumprido. O pedido, segundo o Probst, tem o objetivo de executar sua função de fiscalização. Além disso, ele acredita que é importante que todos tenham acesso à atual realidade dos prestadores de serviços aqui do município de Balneário Camboriú. Vamos voltar agora ao plenário, então, para a gente falar um pouquinho sobre uma palestra, né, que vai ser realizada aqui em Balneário Camboriú sobre o bullying. É esse assunto que nós vamos conversar, então, com o agente aqui de trânsito, né, com o guarda municipal aqui de Balneário Camboriú. Gabriele. É isso mesmo, Ariel. A gente já está acostumado em Balneário Camboriú ver os guardas municipais trabalhando num serviço ostensivo na praia, no centro da cidade, mas o que a gente não está acostumado é ver os guardas municipais fazendo um trabalho preventivo nas escolas. É isso que o guarda municipal Adriano Ramilho está fazendo. Ele está percorrendo as escolas, tanto particulares quanto públicas do município, para dar uma palestra sobre bullying e conscientizar os estudantes. Nós vamos então conversar com ele para saber o porquê então dessa iniciativa. Boa noite. Boa noite. Bom, a iniciativa se deu por uma inquietação minha, né, que eu sou graduando em pedagogia, me formo esse ano no IFC, Campus Camboriú, e eu queria fazer algo além de ser só guarda municipal. Eu queria criar algo para auxiliar a sociedade. E eu consultei algumas biografias, né, que falam do tema do bullying, e dessa forma eu montei um trabalho com base em autores que têm conhecimento do assunto, e daí coloquei em prática através da Guarda Municipal. Qual é o objetivo dessa minha ação? É contribuir com a sociedade na questão da formação do cidadão, a questão dos valores, ou seja, do respeito, enfim, do amor próprio. Então, na minha palestra eu trabalho as situações que ocorrem no bullying, eu trago os três envolvidos no bullying, que é a vítima, autor e plateia. Eu passo quais são as questões que são o bullying, o que ela causa, enfim, inúmeras situações que o bullying pode acarretar, saindo de uma brincadeira, vamos dizer assim, inconsciente e ao mesmo tempo inconsequente, e se tornar uma violência em que uma criança ou um adolescente pode vir a ter problemas graves para a sua história de vida futura. Muito obrigada pela entrevista. Então, Ariel, um trabalho aí que busca na educação dos jovens, das crianças, dos adolescentes, que é um tema muito importante, um bullying que é o tema sofrido por várias crianças, não é mesmo? É algo que já vem de muito tempo, né, Gabi? Na nossa época o bullying já existia na escola, mas a gente não conhecia com essa palavra, né? E nos últimos tempos a gente tem ouvido bastante falar sobre este assunto, que, claro, tem que ser discutido principalmente dentro das nossas unidades. Obrigado, então, à participação do nosso guarda municipal aqui de Balneário Camboriú. Bom, a nova unidade de pronto atendimento, o PA, que vai ser inaugurado no bairro das Nações, aqui em Balneário Camboriú, já tem um nome definido, esse nome que foi aprovado na semana passada. Veja.
Os vereadores aprovaram, por 11 votos favoráveis, a redação final do projeto de lei 153 de 2016 do vereador Moacir Schmidt, do PSDB. O projeto denomina a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro das Nações de Olávio Mafra Cardoso. Olávio foi o primeiro farmacêutico da cidade, em 1954, que era conhecido como médico dos pobres, por atuar em diversas emergências relacionadas à saúde dos munícipes, já que não havia hospital naquela época. Mafra abriu a chamada Farmácia Central, localizada na rua Antônio Bittencourt, que mais tarde recebeu o nome de Avenida Central em referência ao seu estabelecimento. Olávio Mafra Cardoso também foi nomeado como primeiro intendente do distrito da Praia de Camboriú em 1959. O projeto de lei segue agora para ser sancionado pelo Poder Executivo Municipal. A nova unidade deve ser inaugurada nos próximos meses. Mais do que justa, né? O seu Olávio Mafra, que já foi inclusive homenageado aqui pela Câmara de Vereadores no cinquentenário, né? Naquela sessão solene que a Câmara realizou em outubro do ano passado, a sessão solene dos 50 anos do Legislativo. Ele também recebeu uma homenagem aqui por parte da Câmara pelos serviços que prestou ao nosso município. Olávio, que foi o primeiro farmacêutico, né? Segundo a história de Balneário Camboriú, o primeiro farmacêutico a atuar na cidade. Na época atuava como uma espécie de médico, já que não havia nenhum hospital aqui em Balneário Camboriú. Inclusive, a Avenida Central é denominada com este nome em função da farmácia, né, do estabelecimento Seu Olávio, que era a Farmácia Central, que ficava na rua Antônio Bittencourt. Vamos voltar ao plenário agora, porque a gente vai falar sobre o projeto Rondon, né, Gabi? É isso mesmo, projeto que trata muito bem sobre responsabilidade social com os acadêmicos. É isso mesmo, Ariel. Vai usar a tribuna hoje o Michael, que ele é acadêmico da UDESC, para falar do projeto Rondon. A gente vai perguntar para ele, então pedir para ele explicar o que é o projeto. Boa noite, Michael. Boa noite. Bem, o projeto Rondon ele foi criado pela portaria 1192 de 2010, que visa o intercâmbio do acadêmico com a comunidade, com os municípios. A UDESC realiza operações dentro do estado de Santa Catarina, que a gente denomina operações, escolhe determinadas áreas com as ADRs, as Agências de Desenvolvimento Regional, e utiliza naqueles municípios para levar os acadêmicos de todos os campos da UDESC, de todos os cursos, buscando a interdisciplinaridade, independente da área que o acadêmico atua. Então ele vai sair da sala de aula, quebrar os muros, né, entre aspas, da universidade e levar o conhecimento que ele adquire dentro da universidade para a comunidade. E esse projeto, como que ele é desenvolvido? Existe um cronograma? Você já tem algumas atividades pré-estabelecidas? Ele é desenvolvido aqui nas cidades dos campos da UDESC, chamadas de Ações Rondon em Casa, onde a gente escolhe creches ou escolas para desenvolver atividades, que é uma forma de preparação para os acadêmicos que vão para essas operações, e eles ocorrem durante o semestre. E aí as duas operações ocorrem todo início de semestre, onde os acadêmicos do campus vão para aquela região escolhida. E hoje, então, você vai explicar aqui na tribuna um pouco mais sobre o projeto, é isso? É isso que eu vou fazer, explicar um pouquinho mais as estatísticas já. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista. Tá aí, então, Ariel. Daqui a pouquinho o Michael vai usar a tribuna para explicar tudo, então, sobre o projeto Rondon da UDESC. Projeto super interessante. Obrigado, Michael. O Michael vai usar a tribuna daqui a pouco, então, durante a sessão ordinária desta quarta-feira, logo em seguida aqui após o Câmara Informa. 6h23. E o vereador Pedro Francês, do PR, enviou uma indicação ao prefeito Edson Periquito, sugerindo a revitalização e padronização dos pontos de táxi localizados aqui em Balneário Camboriú. A indicação faz necessária, já vista que são muitas as reclamações de pontos de táxi precários aqui na cidade. Além disso, como uma cidade turística, precisamos oferecer a melhor infraestrutura possível para os usuários do serviço, disse o parlamentar. Essa indicação, então, apresentada pelo vereador Pedro Francês. Vamos voltar ao plenário, não? Então, daqui a pouco nós vamos voltar para conversar com a Gabriele, né? Nós vamos falar também sobre a Conferência Nacional da Mulher. A Kathleen vai estar daqui a pouco participando do Câmara Informa, ela que esteve em Brasília, né, na semana retrasada, participando desta conferência que reuniu mulheres do país inteiro. Bom, gente, lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores uma audiência pública para a apresentação do projeto das bicicletas compartilhadas. Esse projeto que foi aprovado aqui pela Câmara de Vereadores
em 2014 e agora a Prefeitura já abriu a licitação, processo licitatório para a escolha da empresa. Amanhã, então, esse projeto será apresentado aqui à comunidade, né? Uma das coisas que a gente já sabe é que a população terá direito a pelo menos 1 hora, né, para poder transitar com essas bicicletas, 1 hora gratuita para transitar aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú. Serão 30 estações, cada estação com 10 bicicletas, portanto 300 unidades serão implantadas neste primeiro momento com o projeto das bicicletas compartilhadas aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú. Esse projeto que já funciona e muito bem na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, também em Brasília, e agora chega à nossa cidade, que é, né, uma cidade turística, com certeza, assim como já é em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, servirá também de exemplo e referência para outras cidades do nosso país. Bom, vamos voltar ao plenário agora então, para a gente conversar com o Ademar Robert, que é colunista social, está completando aí 20 anos de atuação na televisão catarinense e será homenageado hoje aqui na Câmara de Vereadores com uma moção de congratulações que foi apresentada, né, foi protocolada pelo vereador Roberto Souza Júnior do PMDB, né, Gabi? É isso mesmo, Ariel. Então a gente vai começar a entrevista perguntando para ele quais as emissoras, quais os lugares que ele já trabalhou aí nesses 20 anos. Boa noite. Boa noite também, Ariel. Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Câmara, né? A gente está muito feliz, né? Eu praticamente passei por todas as emissoras de TV do estado de Santa Catarina, né? Começando pela Record, no Oeste, logo depois o SBT Santa Catarina, em rede estadual, a Rede TV, né, que foi no Paraná e Santa Catarina, enfim. E boa parte dessa atuação foi justamente em Balneário Camboriú, quer dizer, mais ou menos uns 10 anos eu estou aqui em Balneário Camboriú atuando, né, na TV também, na mídia impressa e principalmente na televisão. Quer dizer, eu cheguei aqui com a Rede TV, né, e hoje eu continuo atuando na televisão ainda, né, que é o que eu amo fazer. E como você se sente aí sendo homenageado, então, pelo esse tanto tempo de trabalho? Então, eu quero agradecer muito a toda a Câmara de Vereadores, né, por ter aprovado essa moção que foi indicada, né, auferida pelo vereador Roberto Souza Júnior. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm para com o meu trabalho, né? Estou muito feliz mesmo e é bacana, né? Quem não gosta de ser lembrado, né, de ser reverenciado, de ser homenageado, de ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, muito obrigado a todos os vereadores, a toda a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, a toda a cidade, a toda a população de Balneário Camboriú que me acolheu de braços abertos há mais de 10 anos, né? E a todos vocês que acompanham o trabalho da gente, tanto aqui na cidade como em todo o estado de Santa Catarina. Tá certo, a gente também queria parabenizá-lo então por esses 20 anos, não é mesmo, Ariel? Com certeza, parabéns ao Ademar, que inclusive já foi presidente da Associação Catarinense de Colunistas Sociais, a CCS, e também faz parte, né, da diretoria aí da FEBRACOS, que é a Federação Brasileira de Colunistas Sociais. Parabéns ao Ademar, então, essa moção que será entregue logo no início da sessão de hoje. Gabi, como é que está a movimentação aí no plenário? Já temos alguns vereadores aí? O vereador Claudir Maciel já está por aqui, o vereador Marcelo Achute também, mas por enquanto já está tranquilo, só os 2 vereadores que já estão aqui no plenário. Então tá certo, então daqui a pouco, né, provavelmente nós teremos um atraso no início da sessão desta quarta-feira, mas em seguida então nós já teremos sessão, nós esperamos que não atrase muito, até porque nós teremos hoje, né, como é a primeira sessão do mês, nós teremos o uso da tribuna, né, como nós já falamos aqui, já conversamos com o professor Walter Amário Baldi, que é professor de Direito da Univale, vai falar sobre a violência contra a criança e adolescente. Conversamos também com o Maicon, que é acadêmico da UDESC, que vai falar sobre o projeto Rondon durante a sessão, então, de hoje. Bom, agradeço ao carinho da sua audiência por ter ficado com a gente até agora. A gente volta na segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, com outras informações no Jornal da Câmara. Lembrando que outras informações sobre o trabalho dos parlamentares aqui da Câmara de Vereadores, você acompanha no nosso portal, que é o www.balneariocamboriú.sc.leg.br. Uma ótima noite para você. Na sequência, então, a transmissão da sessão ordinária de hoje. Um abraço, uma boa noite e até segunda-feira. Tchau, tchau.